11 em campo, ou não é? Tudo bem, Abel? Como é que você tá? Bom dia, professor Celso Zelt. Por enquanto não, mas pode chegar no São Paulo, isso, Eugênio, fã de esportes. Estamos aqui na Zona Oeste da capital paulista, bem próximo aos CTs vizinhos, né? De São Paulo e Palmeiras, os dois times ainda curtindo esse período de recesso. Palmeiras já segunda-feira se reapresenta, o São Paulo só na quarta-feira e imediatamente segue para os Estados Unidos para sua pré-temporada. Será assim tanto quanto diferente, né? Uma parte do grupo faz a pré-temporada nos Estados Unidos, depois volta para estrear na segunda rodada do Paulistão, dia 20, contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Deixa eu começar com o São Paulo, que teve duas notícias importantes ontem, entre o final da tarde e o início da madrugada, porque a do Galopo rendeu até as primeiras horas já desta sexta-feira. Bem, deixa eu começar com o Arboleda. O Grêmio fez uma proposta para tentar contratar o Arboleda. O Arboleda é o jogador mais antigo do time do São Paulo, está lá desde 2017, recentemente renovou o contrato. A renovação de contrato dele teve até alguma cláusula que o São Paulo se responsabilizou por dívidas que o Arboleda tinha aí na praça, né? Dívidas particulares. O Arboleda perdeu um pouco de espaço no final da temporada, já tinha perdido espaço na seleção do Equador depois de uma balada mal sucedida lá nos Estados Unidos durante um torneio, e no São Paulo ele nem terminou o ano como titular absoluto, como foi quase durante toda sua passagem pelo tricolor, né? O Alan Franco passou a ser o indiscutível na zaga e o Arboleda meio que revezou ali em determinados momentos com o Sabino, com o próprio Juan Tressoldi. Enfim, ele não foi aquele absoluto, mas é um jogador que tem um carinho enorme pelo torcedor do São Paulo, é um ótimo jogador. E o Grêmio pensou o seguinte, olha, o Arboleda não foi tão aproveitado assim, quem sabe eu consigo o empréstimo dele. O São Paulo nem abriu negociação. Recebi ontem um áudio de uma fonte muito importante que me disse, olha, a gente recebeu a proposta e mandamos assim, não abriremos negociação, não há possibilidade nem de conversa pelo empréstimo do Arboleda. Então o Arboleda segue no São Paulo, a não ser que apareça uma proposta de compra assim daquelas irrecusáveis. O Grêmio tentou, tá dentro do seu padrão, né, de tentar, de buscar reforços. O São Paulo viu a proposta e, assim, independentemente dos valores, disse, não abro negociação para a saída do Arboleda neste momento da equipe São Paulina. E o outro assunto está muito quente, é o Galopo no River Plate. Inclusive alguns companheiros jornalistas da Argentina que acompanham a equipe do River já deram como certa a transferência do Galopo por uma temporada por empréstimo. Inclusive dizendo que hoje ele já faz exames médicos para o River Plate. Eu conversei até de madrugada com o staff do Galopo, que me garantiu o seguinte, está muito próximo, mas ainda não está fechado. A tendência é que aconteça. O Galopo vai por empréstimo com direitos fixados em 3,2 milhões de dólares, algo em torno de 20 milhões de reais, depois do empréstimo atingindo algumas metas e o River querendo, pode contratá-lo por essa quantia. Uma das exigências do São Paulo para o negócio dar certo é que o River assuma 100% da folha salarial e dos direitos de imagem. O São Paulo não vai pagar absolutamente nada ao Galopo durante o período de empréstimo. E olha que o Galopo é um dos jogadores mais bem pagos do atual elenco tricolor. Ano passado deu entrevista à ESPN exclusiva, se mostrou descontente com a perda de espaço, com o trabalho do Zubeldia, disse que recusou uma proposta do Boca. Desta vez sentiu que não estaria mais em condições de defender o São Paulo, que o Zubeldia não contava com ele, e aceitou essa proposta. O Galopo, que estava bem encaminhado com o Santos, quase que fechado com o Santos, o River atravessou e levou vantagem. A negociação, paralelamente, corre a possibilidade, aí eu respondo o professor Celso Zelt, da chegada do Enzo Dias. Para pagar este empréstimo, o River pode ceder o Enzo Dias, lateral, 29 anos, experiente, já disputou até uma Sul-Americana, com uma pré-Libertadores pelo Tadieres contra o São Paulo em 2019. Pode ceder este lateral esquerdo, que é uma posição em que o São Paulo tem emergência de contratação, então ele pode entrar no negócio e seria um bom negócio para Galopo, para São Paulo, para River, para Enzo Dias. O Enzo vindo como titular absoluto para a lateral esquerda. Então do São Paulo, por enquanto, expectativa de fechamento do Galopo e essa recusa até de abrir conversa com o Grêmio pela proposta de empréstimo. Eu pulo o muro. Essa é boa, hein? Mas é difícil, Parelha. Não é? Parelha? Eu sou mais o Paulinho. Apesar da condição física ruim no último ano, eu acho que o Paulinho foi um jogador que aprovou no Galo. Ele sai por circunstâncias também da questão física, mas do valor que o Palmeiras pagou, eu fico com o Paulinho. Paulinho dá para dizer que é mais certo, mais por ele já estar habituado, já ter voltado há um tempo da Europa para o futebol brasileiro. Está mais ambientado.
O Oscar, torcedor ter mais otimismo que ele vai dar certo, é isso? o Oscar tem a questão de já ter estado lá, né? Que pode ser até um problema, porque ele não saiu bem do São Paulo, seria uma retomada. Uma retomada em todos os sentidos. O Paulinho, estando bem fisicamente, para mim é a principal contratação, inclusive do ano, junto com o Gabigol, para o Cruzeiro. Aí transcendendo o estado de São Paulo, né? Que o Edu ficou ali só dos dois rivais, mas o Paulinho é reforço de primeira prateleira. Eu acho que a questão toda passa por isso, né? Pelo Paulinho estar mais presente aqui no campo de visão dos brasileiros, né? De quem acompanha o futebol brasileiro. O Paulinho estava jogando aqui já há 2 anos ou 3 anos pelo... O Oscar é mais uma incógnita, né? O Oscar é um jogador que apareceu muito bem, muito bem. É um jogador titular de seleção brasileira, que jogou no Chelsea, sabe? Estava jogando e performando, né, no principal centro, né, no principal campeonato de clubes do mundo, lá, nacional de clubes do mundo. Mas ele fez uma opção por jogar na China. E ele joga na China há uma década. Muito tempo. Ou quase uma década. E é um futebol da China que em algum momento ele teve algum destaque, mas ele foi sendo esvaziado e o Oscar continuou lá. Então ele volta da China, porque ele tinha um baita de um contrato, um negócio absurdo que ele ganhava lá, não fazia nenhum sentido ele sair, abandonar aquele contrato, porque o futebol chinês deixou de ser o Eldorado, né? Ele continuou lá até o fim, recebeu tudo o que tinha para receber, e ele volta para o Brasil, mas talvez no momento em que ele não esteja tão habituado à intensidade e à qualidade do que é o futebol brasileiro hoje, que evoluiu nesse período. O futebol brasileiro melhorou no aspecto tático, no aspecto físico, em várias questões, em outras não. Mas então, como vai ser a readaptação do Oscar ao futebol brasileiro é uma grande interrogação. O Paulinho a gente já sabe, embora esteja machucado, vai demorar um tempo para voltar, mas quando voltar, a gente imagina que ele recupere os melhores momentos dele de Atlético. Então, a impressão hoje é que o Paulinho é mais negócio. Mas o Oscar pode se adaptar rapidamente e recuperar o futebol que a gente sabe que ele tem. Ele é muito bom jogador, excelente jogador. O Oscar era do trio. Lucas, Oscar e Neymar. Era o trio daquela seleção brasileira de base que subiu, chegou até a seleção principal e estava lá presente naquela Copa do Mundo de 2014, que teve um desfecho muito ruim para a seleção brasileira. Só o Rafa Benítez não gostava do Oscar, deixou ele fora daquele jogo Corinthians e Chelsea. O Tite agradece até hoje, porque o Oscar ali estava num momento até pré-China, né? É um jogadoraço. E para a função... Isso 12 anos atrás, né? E para a função que o Zubeldia quer, o Oscar vai ser muito importante. Ele vem para ser o tal do enganche. Né? Então, pro time do São Paulo, ele pode render muito. Mas como a gente está colocando no campo das individualidades, eu fico com a impressão mais recente do Paulinho. Recente de últimas temporadas. O Palmeiras é um time que cria muitas... Primeiro que é um time pronto e um time que cria muitas chances, né? Que faz muitos gols. E que também perdeu muitos gols. Ele fez muitos gols. O grande problema foram os gols perdidos, né? Nessa temporada que passou agora. O Palmeiras foi o time que mais criou situações de gol. Uma brecha boa para o Paulinho entrar. Não as converteu. Não é? Eu acho que enquanto tiver Estevão e Paulinho, talvez o Palmeiras nem sinta tanto a diferença, a falta desse tal 9. Vai ter por pouco tempo Dá os para dois ter juntos, jogo. né? Aqui vai ter por pouco tempo. Aí na hora o Paulinho demora para voltar e quando ele estiver voltando, se adaptando, o Estevão sai. Mas vai ser interessante ver o Paulinho com o Estevão. Talvez no Mundial de Clubes. Tempo. Os dois juntos. Que é o que interessa. Obviamente agradecendo ao amigo Eduardo Afonso, que trouxe as informações ao vivo de São Paulo e Palmeiras. E a gente faz um rápido intervalo no F360. Daqui a pouco a gente volta.